trilhões de rotações por minuto? Eu imagino que sim. Vem algum físico aí acabar comigo, mas enfim. Na minha cabeça é assim. O programa de hoje é sobre isso. No terceiro bloco eu vou receber Ciron Franco, artista plástico que está com a instalação Intolerância no novo Memorial da Liberdade, que faz parte do Museu do Imaginário do Povo Brasileiro, no antigo prédio da Polícia Política de São Paulo, o DOPS. E para começar, uma banda que voltou a viver em muitas rotações por minuto, a RPM, apesar da sigla querer dizer outra coisa. Na verdade, esse R quer dizer revoluções por minuto. A entrevista do grupo será dividida em 2 e 2. Os nomes deles são Paulo Ricardo Oliveira Neri de Medeiros e Paulo Antônio Figueiredo Paine, o PA. Muito prazer, eu também. Muito prazer, muito prazer. Paulo Ricardo é filho de Valdec Sônia, irmão de Cristiane e Rosane, noivo de Raquel, pai de Paula, tem 39 anos, nasceu no Rio de Janeiro. É vocalista e baixista. PA é filho único de Orestes e Aparecida. Namorado de Solange, não tem filhos, tem 44 anos, nasceu em São Paulo, é o baterista. O RPM estará fazendo shows esta semana no Canecão, no Rio de Janeiro, de quinta-feira, dia 18, a domingo, dia 21. Paulo Ricardo e PA. Tudo bem? Que confusão é essa que marca um show no dia do seu casamento, meu? Não, na verdade é um pouco de invenção, né? Nós tínhamos uma agenda bastante atribulada sem esse show do dia que foi marcado agora, mas para que a gente não ficasse com tanta coisa, num determinado momento eu preferi colocar para depois do Canecão. Então a gente mudou tudo. Eu achei que era mesmo atrapalhação de muita ocupação, etc e tal. Um pouco pra gente ter mais tempo, mas na verdade esse show do dia 16, amanhã, hoje na verdade, vai ser uma coisa beneficente para a Fundação Criança Esperança lá no Cantagalo, para a criançada mesmo, e foi uma coisa que surgiu essa semana passada. Então a nota não é verídica. O que é rock espetáculo? É uma concepção onde você tem toda aquela parafernália cênica das explosões ou de raio laser, como nós mesmos utilizávamos na turnê do Rádio Pirata, enfim, recursos da tecnologia, do entretenimento, unidos à linguagem energética superlativa do rock e emprestado, né, de uma série de, enfim, espetáculos já no mesmo molde, mas que, na verdade, é parte da tradição da RPM. Acho que as pessoas que assistiram, são mais de 1 milhão de espectadores daquela turnê do Rádio Pirata, têm na cabeça aquela imagem do raio laser, aquela coisa high-tech associada ao nosso lance de teclados, de computador, sintetizador. Então, é um pouco isso. Nós temos, no caso, especificamente, nós temos não só 8 cordas e 4 metais, que fazem parte do especial também, onde foi tirado o DVD e o CD, mas também um telão onde temos o show inteiro, várias imagens de computação gráfica sincadas às músicas, e numa determinada música desce uma tela especial, as pessoas recebem aquele óculos e vai haver uma projeção em 3 dimensões, que é a primeira vez no Brasil. Não conta o quê? Contou tudo, acabou. Nem conta em Não qual vou mais. música. Mas é um pouco isso, assim, a gente procura trazer esses recursos para que o show de rock não seja só uma experiência musical, mas também, enfim, sensorial. Ô, PA, em que revolução você está agora? Vocês tiveram um grande período de separação, vocês vieram... A gente estava lembrando, nesse fim de semana, não me pergunte com quem, nós estávamos lembrando... Vocês vieram no meu programa na Bandeirantes, vocês estavam começando, o que era 85? 85. 85. E eram muitas revoluções, né? Vocês foram mesmo um sucesso monumental. Vocês voltam agora a ter sucesso, mas nesse momento, qual é a sua revolução, por exemplo? Bom, eu andei fazendo muita coisa nesses 10 anos, mas atualmente é RPM totalmente na cabeça o tempo todo, nem dá pra pensar em outra coisa, né? A gente tá trabalhando full time no Foi como RPM se tivesse totalmente. sido ontem? Ou não? A gente, ou tá todo mundo quando muito a gente foi diferente? tocar, né, a primeira vez que a gente fez um som junto, parecia que fazia, sei lá, 3 meses que a gente não tocava. Isso que é muito interessante, né, na volta, assim. Tá tudo igual, bem melhor, né, a gente mais amadurecido, musicalmente. Você tem um estúdio, pessoalmente. é isso? Eu tinha, agora eu tô só RPM. Porque o RPM agora monopolizou toda a monopolizou, atenção. não dá nem pra pensar em nada. Mal eu vejo meu cachorro,
Seus cachorros. É, meus cachorros. Quantos são? 7, graças a Deus. Você tá maluco? Tem um outro Não vou que tem perguntar 11. os nomes que vai tomar a entrevista inteira. Só Lua, Estrela, Plutão, é tudo constelação. Não, eles são planetas. dogs, não são 7. Enormes, é isso? E você está em que revolução, Paulo Ricardo? Para você, você fez uma carreira muito visível nesses 10 anos de separação, né? Você virou um astro pop romântico, vamos dizer. Muito obrigado. Retomar quer dizer o quê? Que revolução é essa? Bom, eu acho que eu tive muito trabalho para conseguir, de certa forma, até criar um personagem, uma persona artística que pudesse apresentar até na minha cabeça uma ruptura em relação à coisa do RPM para que eu não ficasse constantemente com aquela sombra, com aquela cobrança. E esse lado, Roberto Carlos, que foi uma coisa muito presente na minha formação musical quando eu era garoto e faz parte dessa mistura, desse caldo que é a música popular brasileira, foi uma experiência super interessante. Eu me propus a essa trilogia que iria fundir um pouco essa coisa da linguagem, da tradição romântica, da música latina e tudo mais com o meu arsenal de recursos pop rock, e eu tive realmente momentos muito bacanas, mas tudo isso aconteceu com uma contingência do fim da banda. Nenhum de nós efetivamente queria que a banda acabasse. O que houve foi a má administração de um momento muito confuso. Nós tínhamos, além de todas as pressões de uma banda de quem se espera revoluções por minuto, nós tínhamos uma gravadora naquele momento, com todas as pressões administrativas e burocráticas que um negócio propõe. Tínhamos também um longa-metragem que nós estávamos fazendo com o Sérgio Rezende, com o Fernandinho Torres, uma coisa assim, muita coisa na nossa cabeça, e num momento de crescimento do PA, do Nando, como compositores, a gente não conseguiu administrar isso. Então, tudo que aconteceu, eu acho, nas nossas vidas foi um pouco assim, tipo, o RPM, aquela sombra do RPM, e a gente tentando fazer com que a vida Sobreviver continuasse. ao RPM. Exatamente. É interessante, né? Porque é sobreviver a um grupo que depois vocês retomariam contra a cabeça. É bonito, uma bela trajetória, eu acho. Foi até bom, né, essa parada de 10 anos, pra gente Baixar a reciclar, bola, né? entender. Bom, já que estamos em outras épocas, deixa eu mostrar. Está autografado, vocês não têm, no original não tem esses escritos, mas é mais ou menos assim o DVD e tá aqui o CD. MPM, tô louca. É que tem MTV RPM 2002. Tá aqui. Em 86, vocês venderam cerca de 2,5 milhões de cópias do disco Rádio Pirata ao vivo, já estão falando aqui. Dá para pensar em vender algo aproximado com esse CD e no caso, o DVD? Acho que o DVD nem a gente pode computar nisso. Dá Olha, para a gente pensar, não esperava que os piratas fossem se tornar tão ousados, né? Que loucura. Essa pirataria que a gente propunha era conceitual, artística, ninguém levou a sério, e hoje é um verdadeiro rato na dispensa da indústria da música, né? Parece que chega assim a metade dos discos vendidos são discos piratas. Então a gente tem, obviamente, esse grande novo dado, e de qualquer maneira nós nunca supunhamos ou esperávamos vender uma quantidade dessa num país sem tradição de pop rock como o Brasil. Tudo isso aconteceu, foi maravilhoso, e da mesma maneira, hoje em dia, menos ainda. Eu acho que a gente chega para esse projeto com uma alegria muito grande de poder retomar uma coisa que era tão gostosa, uma troca de estilos, de uma linguagem que tinha tudo a ver com a gente, e essa questão comercial é sempre muito Desgastante, misteriosa. complicada. Não, é uma questão de... é um exercício de futurologia inútil. Você pode esperar, eu aprendi a não ter muita expectativa, as coisas nunca acontecem muito assim. Eu acho que a gente tem uma receptividade muito forte, muito bacana, e parece que realmente foi muito pouco tempo que separa o último trabalho da banda e esse outro trabalho. Isso está acima da minha expectativa.
Outra coisa que está me surpreendendo é a resposta da geração MTV, a moçada de 16 anos e tal, que conheceu a RPM ou através de pais ou irmãos, que está presente em massa nos shows. Agora, acho muito difícil qualquer pessoa Hoje em dia está vendendo 2 milhões de músicas. Não, na verdade é uma pergunta que estou provocando para um assunto que eu vou continuar com vocês se preparem, porque vocês estão na lista do pessoal, dos artistas que não acham uma boa ideia numerar os discos. Então você deu uma prévia aqui e eu vou perguntar para vocês depois sobre isso. Olha, o Jefferson Jorge de Almeida Gomes é um estudante de São Paulo de 15 anos e o Flávio é um estudante de Cuiabá de 19 anos. Eles perguntam qual o motivo do rompimento da banda. Você já falou, foi uma desgaste, uma overdose de sucesso e de tudo. E por que a banda retornou à sua formação original? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que com banda de rock existe esse lance da formação original. Eu acho que isso conta, é uma questão de uma relação afetiva que os fãs desenvolvem com aquela formação que é a do sucesso. Às vezes não é nem a primeira formação, mas é a formação que acontece, aquela banda se cristaliza, é um pouco daquela coisa de John Paul, George and Ringo, sabe? Vocês nunca brigaram entre si? Não, nós nunca tivemos coisa foi atritos musical pessoais. mesmo, assim, né? Nós tivemos discordâncias musicais. Então, quer dizer, não foi tão difícil assim juntar? Não, mas foi muito emocional. Foi toda ela de fundo emocional. Nós voltamos, na verdade, sem querer. O Nando ligou para o Schiavon para que ele participasse de um show dele solo, sem nenhuma intenção de RPM, apenas um reencontro. Eles não se falavam há muitos anos. Eu mantive contato com os três. A gente tocou junto, fizemos show. Você trabalhou com ele, né? Nesse período. Fernando, e a gente se via direto. Então acredito que quando o Nando liga pro Luiz, ele tem esse flashback todo e essa coisa faz com que ele me telefone já pensando numa coisa de RPM e eu, por minha vez, coloco que isso teria que ser uma coisa definitiva para valer e não apenas um revival. Uma coisa comemorativa. Outra pergunta. Jaifine Teixeira tem 15 anos, é um estudante de Itaguaí, no Rio, e pergunta: por favor, desvendem o mistério que assombra a mente de vários fãs. O que quer dizer o 43 no olhar? Na verdade, isso eu tinha, quando eu era garoto, tinha um programa na extinta TV Tupi que chama Balança Mas Não Cai. E eu ficava ligado na televisão o tempo todo. Quando eu era garoto, a gente não saía ainda, então na televisão eu ficava ali absorvendo tudo aquilo e tinha um quadro de uma dupla de conquistadores, assim, bem fracassados, assim, um pior que o outro. Aí o outro chegava lá, via, olha aquela mulher, rapaz, aquela coisa bem, aquele humor lilico, né, aquela coisa, e falava, não, peraí, que agora eu vou chegar lá e vou mandar o meu olhar 49, 78, não, peraí, você vai ver aí. Aquilo, e eu, na verdade, eu tinha terminado a letra e não conseguia ter um nome, assim, porque é difícil essa coisa de dar nome, né? E eu me lembrei dessa coisa, desse quadro, me lembrei desse recurso, desse conquistador do quadro e coloquei o 43, na verdade, eu tive que pensar na hora, eu acabei somando. Faz um olhar 43 aí. Faça um olhar 43. Não é uma coisa você ainda é o Paulo Ricardo, faça aquele olhar 43. Eu não sei. Eu me lembro muito de Caetano fazendo show e elogiando você no show, na época, né? Ele cantou essa música, um arranjo muito bom, né? Muito legal. No Chico Caetano. Eu me lembro do Caetano falando dos ombros de Paulo Ricardo. E uma pergunta, responda você, por favor. André Luiz Falcão, estudante de Pará de Minas, de 17 anos. Ele diz assim: o grupo decidiu realmente voltar e continuar a carreira ou esse projeto MTV RPM 2002 foi somente um especial isolado? Não, como o Paulo falou, não adiantava a gente voltar para fazer ou voltava definitivamente ou nós estamos pensando em trabalhar muitos anos juntos, temos muitas músicas. O próximo disco está pronto, né? A gente já tem música até a mais, né, do que precisa. Já tem um disco pronto? Não Quer dizer, pronto em termos? O repertório, né? O repertório a gente tem bastante. E é pra quando? Provavelmente daqui uns 2 anos, né? 1 ano e meio. Você não pode falar essas coisas para jornalista 1 ano e meio de antecedência, porque leva loucura, sabia? Não, o que eu faço com esse 1 ano e meio e essa informação? Esse disco aqui, 1 ano e meio. Como esse disco é desse ano, é provável que o próximo acabou de sair, próximo ano. Tá aqui, acabou de sair. MTV RPM 2002, e aí
tem participação em memória do Renato Russo, que aliás ficou muito legal. Do Frejá, né? Do Frejá na música do Cazuza. São figuras que vocês resolveram homenagear por um motivo específico. Motivo específico de serem grandes amigos. Grandes amigos pessoais, pessoas com quem nós vivemos uma coisa inesquecível. Nós conseguimos modificar a cara da cena da época e nós tínhamos muito respeito e muito carinho um pelo outro e basicamente, bom, a gente sente muito a falta dos dois e ao mesmo tempo a presença, né? Então era uma maneira de se tocar no assunto, de referenciar, reverenciar, homenagear Cazuza e Renato. A enquete que ficou no ar durante 3 semanas foi a seguinte: que tipo de sentimento você tem, você nutre pelo seu chefe? Deu admiração na cabeça, 52% dos votos. Raiva, 12%, aí enraivecido. 29% muito indiferentes aos chefes, 5% tem paixão pelos chefes e 2% tem inveja. Sabe que eu achei bons sentimentos todos eles? Achou bem equilibrado? Intervalo na volta mais RPM com o tecladista Luiz Schiavon e com o guitarrista Fernando Deluc. Ainda hoje eu converso com o artista plástico Ciron Franco. O Paulo Ricardo e o PA voltam depois para fazer a fantástica foto do Lambi Lambi. Até já. Este você já viu no cinema, este você já viu no cabo, este você já viu na locadora, mas este filme você ainda não viu. Sabe por quê? Porque ele é um filme feito só para a TV. Um coronel casca grossa. Essas porcarias de testes podem salvar vidas. E um general osso duro de roer. Não me dê sermão, seu fedelho. Imagina só o que vai dar. Pela primeira vez na televisão, Máquina de Guerra. Hoje, após De Frente com Gabi, Neir Sport TV. 5 é o novo número dos brasileiros e agora também o número de carros 1.0 que a Ford oferece. Ford Ka, novo Ford Fiesta e a linha Fiesta que você já conhece, que a partir de agora se chama Fiesta Street. 3 e 5 portas. E sedã? E para comemorar o Penta, Fiesta Street 5 portas por apenas R$14.990, com entrada de R$500. Um Ford Ka com taxa de 0,5. Penta promoção Ford. Aproveite! Chegou Harry Potter e a Pedra Filosofal em fita de vídeo e DVD. Cenas inéditas nunca vistas no cinema. DVD duplo repleto de extras. Mais magia se revela usando seu DVD-ROM. À venda nas melhores lojas. A telecena da vovó é a última que tem o cupom extra do programa Gol Show. É mesmo? Então a gente tem que aproveitar. É claro, Rosinha. Essa é a última chance de participar do Gol Show e ganhar prêmios incríveis. São muitas barras de ouro, automóveis e muitas casas. Então compre logo a telecena da vovó. Você pode mandar os cupons até o final da promoção. Programa Gol Show da Telecena. Essa é sua última chance de participar. Depois não diga que eu não avisei. Você já experimentou Tic-Tac? Tic-Tac é o único com sabor e refrescância com menos de 2 calorias. Ele é gostoso, onde eu vou, ele faz o maior sucesso. Tic-Tac, refrescância e sabor com menos de 2 calorias. É mágica. O baú vai fazer você ver o mundo com outros olhos. É mágica. Mais de 500 computadores. Informe-se com o vendedor do baú. É mágica. No SBT Repórter, rompendo barreiras. Médicos que arriscam a carreira usando técnicas polêmicas. Como estranhas experiências se transformam em grandes avanços da medicina. O perigo mora ao lado. O desespero dos pais de uma menina de 7 anos, sequestrada enquanto dormia no seu próprio quarto. SBT Repórter, nesta quinta, 11h30 da noite, depois do show do milhão. A banda é RPM. Eu já conversei com o vocalista e baixista Paulo Ricardo e com o baterista PA. Agora é a vez do tecladista e do guitarrista. Os nomes deles são Luiz Antônio Schiavon Pereira e Fernando Deluc Vasques. Luiz é filho único de Edmundo e Edneia Maria. Casado com Marisa, tem como enteado Joaquim Júnior, tem 43 anos, nasceu em São Paulo. Fernando é filho de Newton e Lia.
irmão de Luciano, casado com Virgínia, pai de Pedro e Renata, tem 40 anos e nasceu em São Paulo. Boa noite, Esquiabon, boa noite, Nando. Bom, vocês já pensaram na resposta daquilo que eu perguntei no bloco anterior. Por que é? Essa lista saiu no jornal O Globo nessa última semana. A lista dos artistas que querem a numeração dos discos era enorme. E tinha uma lista menor dos artistas que não querem ou não fazem questão, vocês vão me explicar, da numeração. Vocês estão nessa lista menor. Por quê? Não é exatamente que a gente não queira a numeração. O que se coloca é o seguinte, é que simplesmente a numeração, ou como se propôs, que todo disco fosse assinado pelo artista, é uma coisa que... o problema do disco no Brasil é muito mais profundo, é muito mais sério. E simplesmente fazer uma numeração não vai resolver. Isso é evidente que vai ajudar. Agora... Mas no momento pode até atrapalhar. O que se propõe é que seja discutida essa proposta com um pouco mais de tempo, um pouco mais de abrangência, e que os próprios artistas e os músicos, enfim, até a indústria fonográfica também, tenha mais tempo para discutir isso, e não venha simplesmente como uma proposição de cima para baixo, agora é assim, assina o disco aí, pronto. Entendi. Não é simplesmente isso, o disco numerado é um caminho, é um bom caminho, não resta a menor dúvida, a gente não é contra de forma nenhuma. A assinatura que é mesmo um impossibilitador, não é? A assinatura é inviável. Como você falou, a gente vendeu 2,5 milhões de discos do Rádio Pirata. Imagine se fosse fazer isso agora. Nós temos 100 mil discos para assinar, tudo bem. É ridículo, né? E eu acho que o grande problema é a pirataria, né? Eu acho que mas é por isso que está se discutindo aí, não é? O disco numerado, eu acho que atacar o pirata, o camelô e pronto, só regularizar que o camelô é o fim da ponta, é o cara, não é o cara que está fazendo a chamada economia informal. É a economia informal, é o desempregado. Isso aí vem de lá de trás. Mas acho que a indústria fonográfica, que seria, na verdade, diretamente atingida pela numeração, ela, em princípio, não deveria fazer ou não faz o disco pirata. Esses discos vêm basicamente da China, vêm de fora. E são prensados fora do Brasil e vêm em quantidades absurdas. Então, a pirataria não se combate simplesmente numerando discos. Você vai ter um monte de disco numerado na loja e um monte de disco pirata no camelô. O combate à pirataria tem que ser feito da mesma maneira que se faz o combate de tráfico de droga e qualquer tipo de contravenção desse tipo. É uma coisa muito perigosa. Mais... além do que se sabe que hoje grandes contrabandistas e até traficantes desviaram para essa área porque as punições são muito menores. Se você for preso porque está fazendo contrabando... Aliás, eu vou... que os piratas estão investindo em tráfico. Eles pegam a grana deles e trafegam armas, drogas. Bom, eu vou querer conversar mais sobre isso vou chamar aqui presidente de grandes empresas, de gravadoras, legal. Vou chamar jurista, porque é uma loucura. Vocês têm noção de quanto é que vocês estão perdendo ou não? Olha, consta que de 50% a 2/3 do mercado hoje está na mão de pirata. É difícil de quantificar isso, é uma estimativa, né? Mas é alguma coisa. Estamos perdendo de direitos autorais de disco vendido mais da metade. Sabe o que nós estamos esquecendo de falar também? Que depois que fizeram aquela maquininha, meu querido, você vai para casa, prensa e vai ali na esquina vender, né? Porque também tem as grandes empresas que fizeram esses facilitadores. Mas esse é mais um. Esse é mais um e é das grandes empresas que fazem esses tem que atacar o camelô, produtos. O cara na esquina. Com certeza. Eu já penso um pouco diferente. Acho que o problema é o grande atacadista. Não adianta bater no cara que está vendendo 10 CDs para sustentar a família. Vamos lá, agora mudando um pouco de assunto. Fernando, no tempo que o RPM se separou, você montou a Louco Vício, uma banda? Não, o Louco Vício foi um primeiro projeto que eu fiz numa entre-safra, na primeira pausa do RPM e logo depois voltei a trabalhar com o Paulo, produzindo, tocando, gravando, e depois eu fiz a minha carreira solo. Eu fiz Engenheiro do Havaí e depois fiz uma carreira solo, assim, disco independente, com Deluxe Trio. Em 96 você partiu para a carreira solo. Qual desses trabalhos todos que você citou aí te deu mais prazer? O último, a carreira solo com o Deluxe Trio, com o disco independente,
porque onde eu pude fazer exatamente o que eu queria, como eu queria, enfim, foi muito legal estar na estrada, apesar de não estar na mídia, das pessoas, muita gente não saber onde eu estava, eu poder estar tocando e ganhando um dinheirinho na estrada, com um triozão, bem rock and roll. A gente estava falando agora há pouco de mega sucesso que o RPM teve e está retomando esse mega sucesso. Você diz assim, apesar de eu não estar na mídia, é quase insuportável quando você conheceu esse poder da mídia, é quase insuportável não tê-la ou não? Não, eu acho que não é questão de... eu diria que é quase insuportável, assim. É muito difícil o artista hoje conseguir viver e ganhar sem estar na mídia, sem ter o apoio de uma rádio, com certeza. E como vaidade também é terrível ou não? Não, como vaidade não. Não? Como vaidade acho que não. Não, como não? Não, porque eu não tenho, não sei, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que não é por aí. Eu acho que a vaidade eu acho que é um sentimento, na maioria dos casos, dispensável. Eu me considero um cara vaidoso, mas está muito longe de estar interferindo nessa área. Para você, o que você acha? Eu não sei, eu me enfurnei em estúdio, que era o caminho normal para mim, que eu comecei a carreira como músico de estúdio e comecei a trabalhar pelo outro lado da... Você fez música para trilha sonora de novela, não foi isso? Você fez para Rei do Gado, Terra Nostra, agora Esperança, a abertura é minha. E essa vitrine é fundamental para um músico hoje ou não? Eu acho que é... A novela, estou dizendo. A novela é o grande centro de atenção da família ainda, né? O pessoal ainda senta e se reúne, janta para assistir a novela, senta e se reúne para assistir a novela. É um ponto de discute no dia seguinte, comenta sobre música. E tem a memorização dessa música mesmo, não é isso? Por muito tempo. O pessoal até hoje fala do Rei do Gado, que tem 7, 8 anos já, e comenta sobre a música. Tem sucessos da época que se tornaram sucessos mesmo, fazem parte da história da novela hoje. E é uma forma muito eficiente de você apresentar os trabalhos hoje. Não digo simplesmente como músico de estúdio, mas para o artista, o RPM, por exemplo, tem uma música na novela também, é uma forma de você estar todo dia atingindo... É verdade. E que tal a música na novela do RPM? O que acontece? Fatalmente você acaba linkando a música ao personagem, a situação, a forma... É quase como se passasse um clipe cada vez que a música se apresenta. Isso acaba criando um vínculo com o personagem, um carinho com a música. Ela pega de uma maneira... E o tempo de exposição é maior. Você fica hoje de 7 a 9 meses no ar, né? Com uma novela. Schiavon, você é o homem de negócios desse grupo, não é? Não. Ele não é homem de negócios? Olha aqui, ó. Ele tem um grupo Esquema 336, que engloba 2 estúdios de produção de discos e jingles, uma empresa de publicidade, um centro de lazer em Campos do Jordão. Isso daí é um exagero da gravadora, né? Não é isso tudo, não. A gente tem um estúdio, a gente desenvolve os trabalhos para... Tem um estúdio? Tem estúdio. Centro de lazer? Não, é uma pousadinha e um restaurante. Você viu que tá chegando, e só tá diminuindo o problema é o centro de lazer para mim é Disneylândia. Que agora, como? Agora na temporada tá faturando uma grana lá com esse frio, é verdade ou não? Negociante. Campos do Jordão primeiro é uma paixão para mim. Faturando! Temporada, tá até aqui de fazer bondi lá. Pequenininho, restaurante para 100 e poucas pessoas. É pequeno mesmo. Enlouqueceu, perdeu as medidas. Pergunta de internauta, pelo amor de Deus. A Isabela Gomes Devides é uma estudante de Araçatuba, em São Paulo, de 17 anos. Ela pergunta qual a diferença das fãs dos anos 80 e das fãs de hoje. Eu acho que não tem diferença nenhuma. Não, eu acho aquelas estão mais enrugadinhas. Isso é detalhe, porque eu vejo assim, gente que tem, sei lá, 45, 35 e sorri e te abraça de uma forma super cativante, né? E vice-versa, né? Acho que não interfere. Elas reagem da mesma maneira? Elas agem da mesma maneira? Reagem. É tudo parecido, quer dizer, não mudou... Quase tudo igual. A forma mudou um pouco, mas o conteúdo é o mesmo. Não presta muita atenção. Você continua
surfista? Continuo. Na verdade, eu parei por um tempo e voltei a surfar faz uns 3 anos e em Ubatuba. Geralmente em Ubatuba, Itanhaém também, que eu vou para Itanhaém desde que eu sou criança. Eu recomendo. Muito legal. André Cotrim é um empresário do Rio de Janeiro de 31 anos e pergunta: será que com a falência do mercado fonográfico brasileiro, finalmente as gravadoras vão concluir que fabricar talentos não é o caminho? Você acha que esse período de euforia que as grandes gravadoras viveram aí de falar agora o caminho é esse, agora é axé, agora é pagode, isso acabou? Eu acho que o caminho é exatamente o contrário, é exatamente o oposto que ele está comentando. Quando o mercado se contrai, a tendência da gravadora é só apostar no certo. Quando você está vendendo muito disco, você tem uma euforia, você pode arriscar. Você tem caixa para arriscar num talento novo. Hoje não, é muito mais difícil para uma... Não, ele está dizendo que no período de euforia fabricavam talento. Mas é que não é questão de fabricar talento. Você tem o Brasil sempre viveu essa coisa cíclica na música, né? Então, agora é pagode, então é só pagode. Agora é axé, então é só axé. Mas dentro disso, como se vende bem, sempre se arrisca em alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Tem uma série de artistas que foram lançados nessas condições. Com o mercado contraído, isso é cada vez mais difícil. Então, o pessoal realmente só aposta no certo, ou artista consagrado, ou em alguma coisa que seja muito óbvia de dar certo. Eu acho que o grande culpado, eu acho que tem que dividir a culpa, é o povo mesmo. O povo consome e... então, naturalmente, é culpado. Agora, eu acho que chegamos num ponto onde o povo descobriu que existe mesmo uma coisa nociva nesse sucesso de ondas sucessivas, porque com uma onda... É assim no rock também. Com uma coisa boa vem uma coisa ruim também. Bom, desculpe, mas eu acho que a palavra não é culpa. E acho assim, você se habitua, você ouve as coisas e vai pegando gosto. Por isso que eu acho que os formadores de opinião têm sim a obrigação de oferecer a melhor qualidade, porque isso é uma questão de hábito. E abrir o leque. Abrir o leque. Bom, a enquete que está entrando no ar pela internet é a seguinte: recentemente o IBGE divulgou o resultado do censo demográfico. No quesito religião, apontou um crescimento enorme dos evangélicos no Brasil, que segundo a pesquisa já são 15% da população brasileira, cerca de 26 milhões de pessoas. Inspirado nessa informação, eu resolvi fazer a minha pesquisa para os internautas que assistem ao programa. Qual a sua religião? Católica, espírita, evangélica, judaica, muçulmana, umbanda ou candomblé, outras ou sou ateu? Vote no site do programa através do www.sbt.com.br/de frente com Gabi ou mande sua opinião pelo fax 0 operadora 11 3601 3532. É bom lembrar que a enquete não tem nenhum caráter científico, é só uma forma de tomar a pulsação do público. Qual a sua religião? Sou ateu. A sua religião? Católico não muito praticante. A sua religião, PA? Acredito em Deus plenamente, sem religião. A sua, Paulo Ricardo? Eu tenho formação católica, mas tenho um interesse amplo por todas as manifestações. Ciron vai responder pessoalmente, porque depois da volta do intervalo eu vou estar com o artista plástico Ciron Franco. O RPM volta depois para fazer a foto do Lambi Lambi, hein? Até já. Popstars. O treinamento intensivo das candidatas chega ao fim. A última prova, um show completo para os jurados. Agora, eles terão uma difícil missão. Quais destas 20 meninas ainda continuarão no programa? O sonho está cada vez mais próximo. Quem serão as Popstars brasileiras? Faça sua aposta, não perca! Neste sábado, 15 para as 8 da noite. Popstars, o seu show está para começar. Oferecimento Renault Clio Sedã ou Boticário, um charme só. Pequeno no tamanho, grande na duração, novo Nivea Del Compact. E novo Sempre Livre, você muito mais livre. Agora você pode escolher mais estilo, mais desempenho, mais espaço. Novo Ford Fiesta, sua próxima grande escolha. O
computador já está presente nas escolas, nas empresas e no dia a dia. Com o baú, agora estará na sua casa também. Comprando e pagando em dia o carnê do baú, você recebe o óculos mágico. E poderá ganhar um computador na hora ou na TV. Óculos mágico do baú. Mais de 500 computadores. Computadores, é mágica! Desde pequena, meu pai me ensinou a fazer economia, a pensar no futuro. Nós somos clientes Uniclass. Aqui somos tratados como reis e temos até um gerente de investimentos que nos ajuda a escolher os melhores negócios. A minha filha foi uma aluna tão boa que hoje é ela quem me ensina isso. Ou melhor, ela e o Unibanco Uniclass. Nós usamos o nosso talento, é claro, para ganhar dinheiro. E o talento do Unibanco Uniclass para fazer esse dinheiro render cada dia mais. A telecena da vovó é a última que tem o cupom extra do programa Gol Show. É mesmo? Então a gente tem que aproveitar. É claro, Rosinha. Essa é a última chance de participar do Gol Show e ganhar prêmios incríveis. São muitas barras de ouro, automóveis e muitas casas. Então compre logo a telecena da vovó. Você pode mandar os cupons até o final da promoção. Programa Gol Show da Telecena. Essa é sua última chance de participar. Depois não diga que não sei. Uma ilha no Caribe, um paraíso, onde 4 casais vão pôr à prova os seus sentimentos. Neste cenário irresistível, eles serão separados. Os homens terão de conviver com um grupo de 13 mulheres, lindas e sedutoras. E as mulheres, com 13 homens, provocantes e atraentes. Vem aí, Ilha da Sedução. Isto não é um jogo. Não resista. Assista. E depois de falarmos de música, chegou a vez das artes plásticas. O nome dele é Gessiron Alves Franco, filho de Constâncio e Semíramis. Tem 12 irmãos, casado com Eliane, pai de André, Érica, Jean, Nina e Isis, recém-nascida. Avô de Carolina e Camila. Tem 54 anos, nasceu em Goiás Velho, antiga Vila Boa, em Goiás. É artista plástico reconhecido internacionalmente com obras espalhadas pelo mundo inteiro. Atualmente está com a instalação Intolerância no Memorial da Liberdade em São Paulo, que faz parte do Museu do Imaginário do Povo Brasileiro, no antigo prédio do DOPS, a Polícia Política, que teve forte atuação no governo militar. Antes de perguntar a sua religião, porque eu tenho que perguntar porque me inquieta, eu quero perguntar, na vida, quem é que lhe chama de Gessiron? Ninguém, pouca gente sabe. Eu mesmo descobri que eu chamava Gessiron aos 5 anos de idade, quando eu fui para a escola. Da onde saiu o Gessiron? Olha, Goiás tem nomes bem estranhos. E Ciron é grego, eu descobri. Em Fedra tem, né? Ciron soa familiar, mas Gessiron, absolutamente não. Para mim é estranho, quando eu tenho que assinar cheque, ou enfim, as coisas assim que exigem o meu nome mesmo de batismo, é sempre estranho. Você tem que religião? Bahá'í. Bahá'í. É baseado em reflexão, meditação, não tem? Também, tem umas frases extraordinárias. Bahá'u'lláh, ele nasceu no Irã e, na verdade, eu me descobri Bahá'í, porque em 92 eles me procuraram para criar o Monumento à Paz, que fica no Rio de Janeiro, que foi feito em 92, na ECO 92, e que hoje já contém terra de 148 países. É uma grande ampulheta, né? Eu criei um espaço vazio, que cada país que tivesse, que pensasse na paz, mandaria então as terras. E todo dia 5 de junho eles colocam terra e tem um granito que
Ali é escrito o nome de cada país que mandou essa terra. E aí, a relação? E aí eu me descobri Bahá'í porque Bahá'u'lláh diz o seguinte, quer dizer, uma frase que me levou a criar esse monumento é que a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. E eu comungo dessa ideia de não fronteiras e tal. E me vi Bahá'í. Agora eu tive uma formação, primeiro foi adventista do 7º dia, que era minha mãe. Meu pai era católico, depois, no final, passou para o espiritismo. E eu encontrei na fé Bahá'í essa possibilidade, que ele diz uma coisa que eu acho muito interessante também. Você imaginar que ele falou isso há 150 anos atrás no Irã, que se você tem 4 filhos e se tiver grana para educar, um só eduque a menina. Então eu apaixonei por essa história, por essa ideia de educar a mulher, porque ele achava que no Irã aquele pensamento e tal estava atrasado em relação, porque as mulheres não tinham muito acesso à informação. Até hoje, ainda é muito, muito complicado. Ciron, a arte para você tem uma coisa de... Cheguei à conclusão de que você tem uma religiosidade grande aí. Por herança ou por necessidade, mas tem. A arte para você é uma coisa de Deus mesmo? Olha, eu não chegaria a dizer isso, mas é por necessidade. Por exemplo, essa instalação de tolerância que está aí, eu tinha acabado de chegar de Londres, fui fazer uma série de pinturas em Londres. Tinha um contrato com a galeria aqui em São Paulo, que é a Bolsa de Arte, para fazer exposição de pintura em novembro desse ano. Fevereiro, início de março, eu estava pintando e tive um insight, assim, eu vi uma montanha de gente. E fui anotei. E essa imagem começou a ficar muito forte dentro de mim. Mas eu não queria esculpir, eu não queria fazer bonecos. Me lembrei que em 95, eu em Londres fiz uma série de roupas com radiografias. Então eu fui nos brechós, comecei a comprar calça, camisa e sapatos. E comecei a costurar, arrumei várias costureiras lá da região, que eu trabalho numa chácara em Goiânia, e essas roupas foram preenchidas com espumas, né? Porque cada roupa usada, ela traz uma memória de cada corpo e um volume também de cada corpo. E eu comecei a fazer isso e deixei de pintar, fui tomado por essa ideia. Emanuel Araújo, que é o curador dessa mostra, esteve em Goiânia para selecionar 3 pinturas que iriam para uma mostra em Madrid. Quando ele viu a instalação, se apaixonou. E falou, olha, eu sou curador, no início era Memorial do Cárcere, era o nome, né? E ele falou, isso aqui foi feito para lá e tal. E aconteceu isso. Quando eu fiz, eu não imaginava para onde ia, não tinha noção. Agora, eu posso dizer que você passou a ser notório internacionalmente a partir do seu trabalho com o acontecimento com Césio? Não, antes, porque em 1975 eu ganhei o Prêmio Internacional do Bienal de São Paulo. E aí e nesse mesmo ano eu também ganhei um prêmio do Salão Nacional de Artes Modernas do Rio de Janeiro, que naquela época era 2 anos, era uma bolsa de 2 anos para a Europa. Mas com o que você trabalhava na época? Pintura. Mas era pintura. Mas eu estou dizendo, se quando você abordou a temática da repressão, da injustiça, a problemática humana, se foi isso que fez com que você estourasse mundialmente? Bom, eu tinha 16 anos quando aconteceu o golpe militar. Eu tive um mural meu no Liceu de Goiânia que foi destruído pelos soldados da Revolução. E depois, em 1968, na segunda Bienal Nacional da Bahia, a Bienal durou 1 hora, porque todos os artistas tinham um trabalho que contestava o regime militar. E eu fui salvo porque na minha carteira de identidade estava já Ciron, então me salvei pelo nome, né? Porque se fosse o Ciron, quer dizer, você estaria... Eles estavam procurando o Ciron lá dentro e eu falei, não, aqui eu não chamo Ciron. Então, aí eu pergunto, apesar de você ter visto essas imagens e não saber exatamente de onde elas vieram, elas resultam numa denúncia, numa constatação. Não, com certeza. Inclusive a Bienal, em 75, chamava Fábulas de Horror.
em que eu usava um metáforo para falar das mortes. Então é isso que eu estou dizendo. Sempre foi, não, Quer com dizer, certeza. o seu trabalho foi Com o que certeza. lhe dá notoriedade é sempre a sua preocupação com o outro, com a sociedade, é isso? Com a história, com o momento histórico que você vive, é isso? Com certeza. Meu pai me ensinou muito sobre o Cerrado, enquanto na escola o Cerrado era tido como uma coisa infértil, que não eram terras boas. Então, toda minha relação com o meio ambiente também se deu em casa, né? E meu pai era muito humanista e eu fui muito cedo também para a universidade. Eu fui com 12 anos e depois saí aos 17. Então, você foi fazer na universidade aos 12 anos? A escola era de Belas Artes, Universidade Católica de Belas Artes. Você não fazia exames? Não, é porque existia um curso naquela época que chamava curso livre. Se você tivesse